Olá, meus amores. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá para mais uma aula de história. Abra um livro didático de vocês, por favor, na página 170. Vamos falar sobre as transformações na Europa lá no século XIX, tá? A gente vai ver que essa época ela foi repleta de conflitos, tá? De confrontos políticos entre conservadores e liberais, entre burgueses e operários, entre países consolidados e novos estados que surgiram, tá? Então a gente vai ver um pouco aí desses conflitos aí, desses embates, tá bom? Vamos lá? Transformações na Europa do século XIX, após a queda de Napoleão. Vamos lá, página 170. Com o fim do governo de Napoleão, em 1814, os representantes dos países mais conservadores da Europa, embaixadores e reis, reuniram-se na cidade de Viena, na Áustria, para reorganizar a política do continente, tá? Então, como vocês já sabem aí, houve uma época em que a França ela era governada por Napoleão Bonaparte, tá? Napoleão Bonaparte, ele conquistou vários territórios, teve embate com vários países europeus e, por fim, Napoleão acaba sendo derrotado. E em Paris, aí na cidade de Viena, há o Congresso de Viena para reorganizar a política e colocar alguns pingos nos is, como, por exemplo, fazer com que alguns reis que Napoleão tinha tirado do poder para colocar os seus familiares, para colocar as pessoas de confiança dele, que essas pessoas deveriam retornar para o seu reinado, beleza? E dentre outras coisas também, tá bom? O Congresso de Viena redefiniu as linhas de fronteiras na Europa, na França. A dinastia Bourbon foi restaurada e os limites voltaram a ser anteriores à Revolução Francesa. A Prússia anexou parte da região próxima ao rio Reno. A Rússia recebeu parte da Polônia, tá? Isso aqui foram algumas das decisões tomadas no Congresso de Viena, beleza? Nesse congresso também foi criada a Santa Aliança, dando à Prússia e à Áustria poderes para interferir em países que adotassem políticas liberais, nos movimentos separatistas da América e nos movimentos nacionais da Itália. Contudo, a Santa Aliança fracassou, pois enfrentou embates com a Inglaterra, que tinha outros interesses para a economia e a política mundial, tá? Aqui nesse primeiro momento a gente viu um pouco como foi reorganizada, reestruturada aí a política aí no continente europeu, tá bom? Após aí a queda de Napoleão, quando Napoleão ele é derrotado, tá? E agora a gente vai falar sobre algumas revoluções liberais, tá? Que tinham como base o liberalismo. Então, o que é o liberalismo, tia Luciana? O liberalismo, ele buscou contestar diversas normas sociais, como a monarquia absolutista, que era predominante nesse período. O que é a monarquia absolutista? É quando um rei, ele domina absolutamente sozinho, né, interferindo em todas as áreas ali do reino, tá? Ele que vai reinar aí sozinho, sem sofrer, sem ter interferência de ninguém, tá? E também ele contestava, o liberalismo ele contestava aí o direito divino dos reis, né? Porque o que era apregoado era que os reis eles eram possuidores de
forças divinas, de poderes divinos, tá? E aqui nessas revoluções liberais, a gente vai ver dois contrapontos, duas lutas, tá? A luta entre dois poderes. De um lado estavam as forças de conservação, tá? Que eram pessoas que queriam a volta do absolutismo monárquico, e por outro lado tinha as forças de transformação, que eram os liberais, tá? Os nacionais, os rebeldes, as pessoas que queriam aí uma transformação, tá? Que tinha aí um cunho liberal correndo aí em suas veias, tá bom? Que queriam mudanças na sociedade. E aí a gente vai falar primeiramente da Revolução de 1830. Vamos lá? Da queda de Napoleão até o começo de 1820, os Bourbons, representados por Luís XVIII, conseguiram sem muitas dificuldades governar a França. Em 13 de fevereiro de 1820, o Duque de Berry, sobrinho do rei, foi assassinado. Os ultrarrealistas, que eram um grupo político que defendia a restauração monárquica nos moldes do antigo regime, que aí são as forças de conservação, tá? Que queriam aí, né, a volta aí a restauração, a volta do antigo regime, tá? Do absolutismo monárquico. Responderam com uma série de medidas repressivas. Então, como foi a reação? Foi restabelecida a censura à imprensa, os suspeitos por crimes políticos passaram a ser detidos por 3 meses sem julgamento, e os eleitores mais ricos adquiriam direito ao voto duplo nas eleições parlamentares, tá? Imagina aí, né, a revolta que a população em geral tinha com relação a isso, onde as pessoas mais ricas, elas poderiam ter seu voto duplo, né, diferente do restante da sociedade, né, que só tinha o poder de um voto. Em 1824, Luís XVIII morre. Em seu lugar, subiu ao trono seu irmão com o título de Carlos X. O novo monarca, que era líder dos ultrarrealistas, decretou leis reprimindo aqueles que atacassem o clero católico e pagou altas indenizações aos aristocratas que tinham perdido suas propriedades na Revolução de 1789. Em 1830, por meio das ordenações de Júlio, Carlos X dissolveu o parlamento recém-eleito, modificou os critérios para a fixação do censo eleitoral, favorecendo uma minoria, e instituiu a censura total à imprensa, tá? Quando Luís XVIII morre, que foi o primeiro monarca após aí a queda de Napoleão Bonaparte aí na França, quando ele morre, entra aí o Carlos X, que era seu irmão, e aí ele vem instituir uma série de mudanças, tá? Como, por exemplo, a censura total à imprensa, né? Ou seja, ninguém poderia falar mal do rei ou das pessoas que estavam próximas a eles, tá? Reprimia com muita crueldade as pessoas que atacassem as pessoas da igreja, o clero católico, os padres, tá? E dentre outras coisas também, beleza? As perspectivas de reviver o absolutismo, o favorecimento à nobreza e as ordenações de Júlio foram o estopim para o início da Revolução, tá? Então, a gente vai ver aqui que como foi que surgiu essa revolução? Com a busca, né, aí, com o querer que voltasse aí o absolutismo, né? Com que a nobreza ela tivesse a sua importância. A nobreza era importante, Luciana, ela tinha influência nesse período, mesmo sem o absolutismo estar instaurado.
Sim, eles eram importantes, mas não como o absolutismo, né? Como quando estava no período do absolutismo, que eles eram regados de muitos deleites, de muitos favorecimentos, tá? De muito luxo. Em meio a uma grave crise econômica, os trabalhadores saíram às ruas nos dias 27, 28 e 29 de julho de 1830, conhecido como os Três Dias Gloriosos. As massas populares derrubaram Carlos X, que deixou o país no começo de agosto. Subiu ao trono Luís Felipe de Orleans, que fez uma revisão da Carta Constitucional. A Revolução de 1830, feita por republicanos e bonapartistas, acabou sendo uma vitória da monarquia constitucional, devido à intervenção da alta burguesia, temerosa de uma nova radicalização. Essa revolução assinalou a queda da dinastia Bourbon e o advento de uma monarquia aliada à alta burguesia na França, tá? Então aí com a Revolução de 1830, onde a população saiu às ruas, né? E elas conseguiram derrubar aí Carlos X, que depois foi embora, né? E aí sobe ao trono Luís Felipe de Orleans. Ele fez também uma série de mudanças, tá? E com a Revolução de 1830, a monarquia constitucional, ela aí ganhou mais força, beleza? A monarquia constitucional é o que, tia Luciana? É quando há um rei, no entanto, esse rei, ele não governa de forma absolutista. E por isso que houve essa série de conflitos, porque de um lado havia as pessoas que queriam a volta do absolutismo, a volta da monarquia, ou seja, a volta do antigo regime, e por outro lado haviam pessoas liberais, tá? Nacionalistas, os rebeldes, que não queriam a volta do antigo regime. Eles queriam aí uma transformação na sociedade em que o absolutismo ele não vigorasse. Tá bom? Os acontecimentos na França repercutiram em outros países e o influenciaram. A Bélgica se libertou da Holanda. No Brasil, o absolutista Dom Pedro I foi obrigado a abdicar. Em contrapartida, os liberais poloneses, italianos e alemães não tiveram sucesso contra seus opressores e as revoluções liberais foram reprimidas, tá? Então, aí, os acontecimentos na França fez com que o absolutismo em outros países ele viesse a cair, tá? O período que vai da ascensão da monarquia de julho de 1830 até as vésperas de sua queda em 1848 foi marcado por um grande desenvolvimento econômico e financeiro, com o aprofundamento da Revolução Industrial na França. A expansão capitalista e o consequente fortalecimento da burguesia industrial acabaram levando em parte da burguesia, até então monopolizada pela burguesia financeira, a exigir mais poder. Tá bom? Então, aí, com a força da monarquia constitucional, quem gostou muito dessa vitória aí foi a alta burguesia, tá? Porque a alta burguesia ela não queria a volta do antigo regime. Tá? Agora vamos falar sobre outra revolução, agora a Revolução de 1848, tá? 18 anos depois. A partir de 1845, a situação política foi agravada pela eclosão de uma crise do capitalismo, tá? Aí é uma crise financeira. Essa crise acabou se estendendo por todo o continente e originou as revoluções liberais, que acabaram a Europa Centro-Ocidental em 1848. As péssimas colheitas de 1845 e 1846 desencadearam uma crise agrícola em todo o continente. Essa crise provocou uma alta vertiginosa do custo de vida, empobrecendo grande parte da população rural e reduziu sua capacidade de consumir produtos manufaturados. A crise econômica se agravou, atingiu a indústria, as finanças e gerou uma crise social na política na França,
culminando com a Revolução que levou à queda de Luiz Felipe, tá? Luiz Felipe ficou aí no trono, no poder, após a queda, né, de Carlos X, quando a população saíram às ruas 3 dias seguidos aí, né, e conseguem aí derrubar Carlos X. Quando Carlos X é derrubado, surge aí no trono Luiz Felipe de Orleans, tá? Surge Luiz Felipe de Orleans e em 1848, com a culminância de uma nova revolução, tá? Luiz Felipe, ele sai do trono, tá? Houve aí uma grave crise financeira, onde acabou interferindo em várias áreas aí da sociedade francesa. O custo de vida ficou muito caro, as pessoas empobreceram, tá? Consequentemente, diminuiu a possibilidade aí deles adquirir os produtos manufaturados, tá? Que eram os produtos feitos à mão, né? Confeccionados à mão. E atingiu a indústria, as finanças, viu uma crise social muito grande aí na França. Agora, a Segunda República, 1848 a 1852. A tia tá esquecendo de comentar as fotos, né? Aí, a foto aliás, a tia falando foto porque a tia tirou a foto, mas é a foto de uma gravura, e a gravura, ela representa um óleo sobre tela, tá? Uma pintura. Horace Vernet, nas barricadas da rua Soufflot, Paris, 25 de julho de 1848. A obra retrata as ruas de Paris tomadas por barricadas durante a Revolução de 1848, tá? Aqui nós falamos sobre a Revolução de 1830, né? E na Revolução de 1848. Beleza? A Segunda República. A burguesia francesa, apoiada pelos batalhões da Guarda Nacional, assumiu o poder, formando o governo provisório. Desse governo participaram republicanos moderados e socialistas. Por pressão dos operários e de socialistas, foram criadas as oficinas nacionais, destinadas a combater o desemprego, que, como vocês sabem, aí no ano de 1848, né, ocorreu a Revolução, mas a situação, a grave crise, né, já aconteceu alguns anos antes, no ano de 1845. Em 1848, que, né, foi aí o ápice de tudo. Então, França, ela tinha muitas pessoas empobrecidas e passava por uma grave crise, tá? Aí no ramo da indústria, na área de finanças, tá? Também na área política. Essas oficinas, elas tinham a intenção de combater o desemprego, e a Comissão de Luxemburgo, cujo objetivo era preparar objetos de leis voltados para as questões sociais e arbitrar conflitos relacionados ao setor trabalhista. Tá? Então foram criadas aí, com a pressão dos operários, essas oficinas. Essas oficinas tinham a intenção de combater o desemprego. A Assembleia Nacional Constituinte, eleita em abril de 1848, era dominada por republicanos moderados, uma parcela de monarquistas e uma minoria socialista. A dissolução pela Constituinte da Comissão de Luxemburgo e, finalmente, o fechamento das oficinas nacionais, que empregavam 110 mil operários, muita gente, né, meus amores, desencadearam em junho a insurreição geral em Paris. A rebelião operária foi reprimida
duramente. Em 1848, por ampla maioria, Luiz Napoleão, sobrinho de Napoleão Bonaparte, foi eleito presidente da República com o apoio da pequena burguesia e do proletariado, que acreditavam que Napoleão governava em favor deles, tá? Aí, com a dissolução aí da Constituinte, que era formado por monarquistas e também por pessoas socialistas, houve aí a dissolução dessa Constituinte e as oficinas nacionais que gerava muito emprego, gerando aí fonte de renda para a população francesa, ela vem a fechar. E aí, Luiz Napoleão, que era sobrinho de Napoleão Bonaparte, ele entra aí na presidência, tá? Porque a população, ela estava descontente. Eles pensavam que os sobrinhos de Napoleão iam tomar as rédeas da situação. Aí, o Segundo Império, 1852 a 1870. A tia vai comentar a foto. Alexandre Colin, A República, um óleo sobre tela, que retrata aí sobre a instauração da República aí quando Luiz Napoleão entra no poder, tá bom? O Segundo Império, de 1849 a 1851, consolidou-se a reação conservadora. A Assembleia Legislativa, o que aconteceu aí com essa reação conservadora? A Assembleia Legislativa interditou o direito de greve e privou quase 3 milhões de eleitores de voto. As divergências entre Luiz Napoleão e a Assembleia Legislativa aumentaram muito. Tanto que em 2 de dezembro de 1851, o presidente baixou um decreto que proclamava a dissolução da Assembleia Legislativa e restabelecia o sufrágio universal, uma tentativa de insurreição republicana contra o golpe de Estado foi contida pelo exército. Tá? E aí, Luiz Napoleão, ele queria que a Assembleia Constituinte, a Assembleia Legislativa, ela fosse aí, que ela caísse sobre terra e fosse estabelecido o sufrágio universal, que é o voto, tá? E o voto de toda a população, como a tia falou, mais acima, 3 milhões de pessoas foram privadas de votarem, tá? Contudo, em dezembro, um plebiscito ratificou o golpe de Estado, concedendo a Luiz Napoleão plenos poderes por 10 anos, o que na prática reverteria todas as conquistas liberais. Em 1852, apoiado pela grande burguesia e referendado por um plebiscito, Luiz Napoleão transformou-se em imperador da França com o título de Napoleão III. Então, meus amores, aí em dezembro, né, foi colocado aí foi instaurado aí um plebiscito, tá? O plebiscito é o quê? Meus amores, o plebiscito é uma consulta à população, tá? Sobre uma lei, sobre alguma decisão, tá? E onde a população ela decide se aprova ou rejeita aquela ação ou aquela proposta, tá? Então, ratificou o golpe de Estado, concedendo a Luiz Napoleão plenos poderes por 10 anos, tá? Então, Luiz Napoleão ficou aí por 10 anos, tá? O Segundo Império na França foi marcado pelo autoritarismo político, pelo desenvolvimento econômico da burguesia, por grandes obras públicas, especialmente em Paris, e pelo controle e censura da imprensa. No final da década de 1860, o reinado de Napoleão III começou a declinar.
a intenção prussiana de unificar a Alemanha feria as pretensões hegemônicas na França, o que acabou gerando graves tensões políticas, as quais culminaram com a Guerra Franco-Prussiana. Napoleão III foi derrotado na Batalha de Sedan em 1870 e acabou prisioneiro dos prussianos. Em decorrência disso, foi proclamada em Paris a Terceira República Francesa, tá? Então aí foi culminada a Guerra Franco-Prussiana, a guerra aí entre França e Prússia, e Napoleão ele acaba perdendo aí a guerra, tá? E acaba prisioneiro da Prússia. Mas aí o segundo reinado, onde Luiz Napoleão ele está no poder, houve aí a burguesia enriqueceu mais ainda, tá? O desenvolvimento econômico foi notório, né, nas obras públicas, e também aí tem a parte da censura, né, que ele reprimiu aí a imprensa, tá? Aí nós temos a Batalha de Sedan em 1º de setembro de 1870. Então, meus amores, finalizamos mais uma de nossas aulas e até a próxima. Beijos, fiquem com Deus.